general Heleno estava lá com a família, haveria o jantar, a festa, a noite da formatura, e ele precisou se ausentar. O senhor lembra o motivo dessa convocação? Senhor ministro, eu sou apaixonado pelo general Heleno, confesso. Por vezes também eu estava em eventos e eu dava uma desculpa: olha, minha sogra está me chamando, eu vou ter que ir embora agora. Tá? Eu não me lembro de telefonar para ele, talvez tenha telefonado para ele. E se ele falasse: eu estou aqui numa formatura, eu ia falar: não, deixa para a semana que vem, ou 2 dias depois da manhã. Então, não, se tivesse falado isso comigo, se eu telefonei para ele, teria acertado. Tanto é que eu não me lembro de qualquer reunião reservada sozinha, eu e Heleno. Já Heleno ia algumas vezes lá na Alvorada, batia um papo. E também acho que sentia um vazio dentro dele, né? Porque não é fácil a gente perder algo que tinha convicção que ia ganhar. E nada mais além disso aconteceu com o João Heleno. Agora, repito a Vossa Excelência, isso é tudo conduzindo para algo irregular que estava fazendo. Eu vi a declaração do ministro José Múcio, da Defesa, no Roda Viva, né, há poucos meses, ele falando que o 8 de janeiro não foi golpe. Também o ex-ministro Aldo Rebelo, a mesma coisa. Também o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, a mesma coisa, que foi presidente do TSE, inclusive. Outras, José Sarney, todo mundo falando isso, respeitosamente. Tá? O 8 de janeiro não é questão de opinião, é questão de fato. Preenche os requisitos para um possível golpe de Estado? Acredito que não. Tenho certeza que não. Eu estou com 70 anos de idade. Tá? Que pese alguns deslizes na minha vida, eu tenho plena consciência o que é um ato dessa natureza. Vou confessar uma coisa a Vossa Excelência. Quando me elegi presidente da República, eu ajoelhei e falei: meu Deus, qual pecado eu cometi para pagar o preço de uma presidência? Coisas que aconteciam ali no começo do mandato, tinha gente poderosa, não do teu poder, né, do legislativo, praticamente botar o dedo na cara e falar: eu quero tal ministério, eu quero tal diretoria de tal banco, você não governa. É um inferno aquela vida. Mesmo assim, conseguimos, né, segurar muita coisa e dada a qualidade dos ministros, né, a voluntariedade deles, nós conseguimos superar uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hídrica, uma catástrofe de Brumadinho. E de 4 anos tivemos apenas 2 anos pela frente. Não foi fácil. Então, quando se fala em presidência da República, né, no dia que saiu o resultado, até dei um pulinho lá, mas depois que era real, né? Eu tinha 2 alternativas, né? Praia ou Planalto. E dei mal, vim Planalto. Dei o melhor de mim, sofri muito, minha família sofreu muito. Eu não imagino o que é trabalhar de domingo a domingo, raramente uma folga lá para o Guarujá para dar uma volta de jet ski, e sendo massacrado o tempo todo por grande parte da nossa mídia, porque não é que eu cortei a propaganda por maldade, é que eu tinha teto de gastos. Nenhum governo, o presidente me aprovou o teto de gastos, eu votei favorável ao teto de gastos, concordo, tá certo? Mas nem o presidente teve o teto de gastos, porque passou por outro governo essa questão. E nós conseguimos segurar a economia graças a essa emenda da Constituição, que foi revogada ainda na transição. O senhor pode ver, foi revogada na transição. Na transição mesmo, os deputados não estão mais com o senhor. O senhor é presidente, mas o senhor está ali chupando um bagaço de cana o tempo todo. Ou seja, fizemos a nossa parte, demos tudo de mim. Me permita confessar uma coisa, Vossa Excelência, acho que vale a pena até para quem está nos ouvindo aqui. Mesmo no meu governo chegou um deputado, chamou de apelido, né? Ele tinha um apelido, quando era deputado. Ele falou: você precisa arranjar uma grana para quando você deixar aí o governo. É um susto, né? Que grana é essa? Tem que arranjar algumas dezenas de milhões de reais, porque quando você deixar o governo, você vai ter problemas seríssimos com a justiça. O pessoal vai para cima de você, como foram para cima de quase todos. Eu não fui para cima do Temer, obviamente, uma certa liberdade com ele, amizade, tenho carinho e consideração muito grande por ele, mas não pedi para brincar contra quem quer que seja, não persegui ninguém, não aparei em instituição nenhuma, não botei amigo meu em lugar nenhum, ou seja, estritamente voltado para atender o anseio da nossa população.
E eu falei para esse colega, né? Eu só tinha uma maneira de ganhar essa grana, fazendo besteira. Não vou fazer. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, que está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu quebrei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive. Né? Senão o pessoal gosta da gente. Mas eu, senhor ministro, do coração, fiz e dei o melhor de mim na presidência, mesmo não esperando se eleger presidente. E eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo nosso Brasil. Estou com 70 anos de idade, se tiver outra cirurgia igual essa última que eu passei agora aqui, segundo o médico, eu vou estar no pico do urubu, então já vivi bastante e quero continuar colaborando com o meu país. Obviamente, não gostaria de ser condenado, até porque eu entendo que nada que está sendo acusado procede. Eu quero ajudar o meu país e conto com, tem dois aqui, um procurador muito importante também, que tem um julgamento isento. E eu peço a Deus que ilumine todos os senhores por ocasião da feitura do voto, do parecer, para o bem do nosso país. Uma última questão ao interrogado. Como se dava e qual era o relacionamento do senhor com o pessoal, as pessoas acampadas na frente do quartel aqui em Brasília? Havia algum tipo de relacionamento? Olha, quando acabou o segundo turno, foi um movimento voluntário. Eu nunca fui a acampamento. Tá? Tinha informações pela mídia, especial mídias sociais. Tá? Uma outra pessoa, quando passava na alvorada, falava o que estava acontecendo. Foi um movimento que surpreendeu a todo mundo pelo volume de pessoas. Certo? E aí, a minha opinião particular, era melhor o pessoal ficar lá do que vir aqui para a região da esplanada. Agora, uma coisa que me causa surpresa é que o presidente que assumiu, ele poderia, dia 2, dia 3, ter tomado providência para desmobilizar o acampamento. Se bem que informações de outros testemunhos, de outros processos, inclusive acompanho parte a CPI da Câmara Distrital, quarta e quinta-feira não tinha quase ninguém mais no acampamento, 200 pessoas no máximo, e a tendência era acabar. E, curiosamente, na quinta para sexta começou aí a convocação nas mídias sociais para vir a Brasília. E segundo informações de depoentes aqui, na madrugada de domingo chegou a ter 100 ônibus lá, 100 ônibus, 40 pessoas, cada um 4.000 pessoas. E essas pessoas vão entender que vieram para cá e fizeram o que não podia ser feito, porque o nosso pessoal nunca concordava com isso. Mas a confusão estava feita e as consequências nós sabemos. E eu, particularmente, me desculpa, senhor ministro, eu não consigo entender certas penas para pessoas que mal sabiam o que estava fazendo naquele momento, até porque não tinha uma liderança, não tinha nada para que fosse caracterizado como um ato, né, estimulado ou programado por alguém naquela tentativa, né, violenta de atentar contra o Estado Democrático de Direito. O senhor teve algum contato com o caminhoneiro Lucas Durlo? Não lembro desse nome. Pode até aparecer uma fotografia minha dele por aí, mas não tenho a menor ideia quem seja essa pessoa. O senhor se recorda se o general Mário Fernandes pediu ao senhor para uma intervenção a favor desse caminhoneiro que era proprietário de caminhões e estava nos acampamentos? Olha, meu contato com o Mário Fernandes muito pouco. Ele estava subordinado ao ministro Ramos, né? E foi algumas vezes lá na Alvorada. Não quer dizer que vai na Alvorada conversa comigo. Ali passou, se eu tivesse cumprido o expediente sem eles e pela na presidência, nada disso teria acontecido, porque o regime das pessoas todas seriam normais, né? E lá passou a ser anormal. Nada de grande relacionamento meu com o Mário Fernandes, também não lembro de ter pedido nada para interferir. Em que época foi essa, ministro? Foi em dezembro. Eu era presidente. 8 de dezembro. Foi em dezembro de 22? Exato. Não, negativo. Ele foi preso, uma coisa, consequência?
Não, ele pediu a intervenção achando que pudesse vir a ser preso. Não. Então, eu agradeço ao interrogado e passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Boa tarde, ministro Alexandre Moraes, nosso procurador-geral da República, doutor Paulo Goneiro, os advogados aqui presentes e todos que assistem essa sessão. Senhor presidente, queria fazer primeiro uma observação. Na época que o ex-presidente Bolsonaro já estava numa campanha ostensiva, eu recebi no meu gabinete várias pessoas que pleiteavam esse voto impresso. E, inclusive, um advogado que veio a falecer, doutor Gustavo Bebiano, que esteve lá comigo e perguntou, tal como você recebe essas comissões, que uma delas era até capitaneada pela senhora Bia Kicis, o senhor receberia o ex-presidente, na época o senhor era candidato, né, Bolsonaro? Eu falei, não tem problema nenhum. Então o senhor foi lá e reiterou esse seu desejo de que o voto fosse impresso. Sucede que eu lhe disse na época, divulguei, que era absolutamente impossível naquele momento a gente conseguir uma máquina tão aperfeiçoada que pudesse expedir o voto impresso. Mas mesmo assim que nós faríamos o esforço. Nós fizemos o esforço, nós fizemos a licitação, mas infelizmente na antevéspera da eleição, o Supremo Tribunal Federal liberou o processo declarando a inconstitucionalidade do voto impresso, que ela permitiria identificar o eleitor. Era só o eleitor levar lá para quem pediu que ele votasse. Sem prejuízo, ministro Alexandre, nós fizemos a licitação. Não de tudo, nós não tínhamos nem condições financeiras, era muito dinheiro, muito caro. Fizemos a licitação, a empresa ganhou. E nesse término veio a decisão do Supremo declarando constitucional esse voto impresso, por força de que o voto seria secreto, que ele poderia mostrar a quem votou. Essa licitação houve, nós tivemos que fazer, tivemos que abortar essa licitação, e já depois, na presidência do ministro Barroso, se não me falha a memória, tiveram que fazer uma composição de indenização que a empresa já havia comprado os equipamentos. Mas realmente várias pessoas, vários acadêmicos me procuraram como presidente da TSE para implementar o voto impresso. Eu apresentei uma solução. Eu disse, 1 hora antes da eleição, os senhores podem colocar um equipamento ali na urna para saber se ela está vazia, se ela não tem nenhuma fraude, 1 hora antes depois realizar essa eleição. Era o possível na época diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas era realmente uma pretensão sua de se instalar esse voto impresso. E assim como eu recebi, com o Gustavo Bebiano, recebi a deputada Bia Kicis em companhia de vários cientistas que foram explicar. Então, esses são os esclarecimentos sobre a sua ida ao TSE.